Paz do Senhor, amados irmãos, eu gostaria de brevemente compartilhar com os amados irmãos algo que o Senhor ministrou no meu coração. Amados irmãos, todas as vezes que nós, na qualidade de servos de Deus, nos colocarmos numa condição, muitas das vezes, de fingir que não existe um problema, embora nós saibamos que existe um determinado problema a ser resolvido, e esse problema muitas das vezes estiver carregado de uma influência maligna. Amados irmãos, enquanto nós estivermos na nossa, fingindo que nada está acontecendo, é certo que nós não seremos atingidos, é certo que nós não seremos afrontados. Mas eu gostaria de dizer algo para os amados irmãos. Se nós nos colocarmos à disposição de Deus para sermos uma voz profética, para repreender o mal, é certo que os nossos adversários se levantarão contra as nossas vidas. Como assim, irmã Ana Paula? Eu não entendi. Eu vou ser breve e vou resumir para os amados irmãos. Lá no livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16, diz a palavra do Senhor que havia uma jovem que tinha um espírito de adivinhação que trazia muito lucro para os seus senhores. E se os irmãos forem examinares lá no versículo 16, 17, 18 para baixo, os irmãos vão ver que diz a palavra do Senhor que enquanto Paulo e os discípulos estavam andando, indo rumo à oração, aquela jovem se manifestou certa vez e falou assim: esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. E diz a palavra do Senhor que essa jovem fez isso por alguns outros dias. Enquanto ela falava essa palavra direcionada pelo espírito de adivinhação, e enquanto o apóstolo Paulo se manteve inerte, sem fazer nada, nada aconteceu. Mas diz a palavra do Senhor que Paulo se perturbou. Certa vez, depois de muito ouvir aquela jovem proferindo aquelas palavras, ele se perturbou e virou para aquela jovem e falou assim: espírito maligno, eu te repreendo em nome de Jesus. E a partir daquele momento aquela jovem foi liberta. E amados irmãos, ao ela ser liberta, os seus senhores ficaram desesperados porque eles viram ali que acabou a sua possibilidade de obter lucros através daquela jovem que estava possessa, que estava sob a influência daquele espírito de adivinhação. Amados irmãos, como consequência da postura de Paulo, eles foram levados aos magistrados. Eles foram desnudos, foram tiradas suas roupas. Eles foram açoitados com varas. Eles foram encerrados no cárcere interior. Eles tiveram seus pés presos a tocos. Tudo isso foi consequência de Paulo ter se levantado como uma voz profética para repreender o mal. Eu quero dizer para você, amado irmão, não se retenha em repreender aquilo que Deus tem te mostrado que não provém de Deus, seja no teu lar, seja na tua família, seja no teu trabalho. Seja tu uma voz profética para repreender o mal em nome de Jesus. Mas, irmã Ana Paula, após Paulo ter repreendido aquele espírito maligno daquela jovem, aquela influência maligna daquele espírito de adivinhação, veio açoite, veio prisão, veio perseguição. Sim, para mim e para a tua vida também não vai ser diferente se nós nos posicionarmos como servos dos Deus Altíssimo. Mas eu quero te dizer uma coisa: pode até ter açoite com vara, podemos até ser levados aos magistrados, podemos até ser encerrados lá no cárcere interior, podemos até mesmo, amados irmãos, ter os nossos pés presos a tocos, mas olha só, se nos mantivermos assim como Paulo e Silas, que mesmo diante daquela situação, louvavam, glorificavam e exaltavam ao Deus Todo-Poderoso, olha, o que te espera, olha, o que me espera vai ser tremor e terra. O que me espera, o que te espera vai ser cárceres abertos. O que me espera e o que te espera serão vidas sendo libertas, serão vidas sendo salvas pelo poder que há no nome de Jesus. Amados irmãos, esta não é uma palavra de demagogia. Isso que eu estou falando para os amados irmãos, primeiramente eu recebo para a minha vida em nome de Jesus. É necessário que nós venhamos nos posicionar na vontade de Deus para fazer aquilo que é segundo a vontade de Deus, mesmo que para isso tenhamos que pagar o preço. Jesus já pagou o preço por nós.
Mas precisamos sair dessa zona de conformidade, desse evangelho furreca de satisfação pessoal. Muitas das vezes, quando nós nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus, seremos perseguidos, afrontados, caluniados, sim, assim como foram os nossos amados irmãos no passado. Que Deus venha nos dar força, que Deus venha nos direcionar na verdade, que é a palavra dele. Eu glorifico a Deus por ele ter falado isso ao meu coração. Quero seguir isso como recomendação para a minha vida em nome de Jesus. E espero que você receba para a tua vida esta palavra. Ser tu abençoado em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor.